O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Iretama, apresentou uma denúncia contra um professor de educação infantil de Roncador pelos crimes de tortura e exposição de criança a vexame e constrangimento. A vítima, uma criança que na época tinha apenas 4 anos, e os fatos foram praticados em setembro de 2022, mas só vieram a conhecimento geral em março desse ano. Segundo a apuração, após a criança se recusar por diversas vezes a se alimentar, em tom intimidador e alterado, o denunciado, na condição de professor, na frente aí dos demais alunos, posicionou na frente e obrigou a criança a comer. E aí, com isso, a criança começou a regurgitar, esse vômito caiu novamente no prato e o professor fez com que o aluno comesse o vômito. É isso que está lá na denúncia no Ministério Público. Além do professor, a professora auxiliar da turma, ela também foi denunciada pelo crime de tortura por ter presenciado o fato e ter se omitido. Também foram denunciados a diretora do Centro Municipal de Educação Infantil e o secretário de Educação do município pela prática de crime de omissão e falta de comunicação sobre o caso de violência à polícia. Eu começo com você, Calazans, um negócio absurdo. De manhã eu disse o seguinte, nem nas escolas as nossas crianças estão seguras. Eu fui até taxado de estar falando, generalizando com relação aos professores, mas não é disso que se trata. O que se trata aqui é que a gente, lugares que a gente, em tempos atrás, e não tão distantes assim, a gente confiava cegamente, hoje não dá mais para confiar. Não, quanto a isso, não tem a menor dúvida. Acho que a tua fala ela é perfeita. Não dá mais para confiar, os pais têm que ficar atentos. Agora, falando de forma mais específica sobre esse caso, Paulo, que eu gostaria de tratar do seguinte modo. Se for de fato verdadeiro, o que consta da denúncia do Ministério Público, é um grande absurdo, sabe? Precisa ficar mais atento, precisa haver punição exemplar e precisa cuidar da qualidade dos professores e também da saúde mental dos professores, porque também estão extremamente estressados e uma pessoa com síndrome de burnout aí ela faz loucura, né? É algo que às vezes não é condizente com a história dela. Não estou justificando, mas tem que ter uma prevenção nesse sentido. Agora também não sei, por outro lado, se isso é verdadeiro. Porque a gente também tem um discurso aí muito exagerado de superproteção e de não permitir aos professores a responsabilização das crianças. É lógico que nunca deve se admitir uma responsabilização no nível, como consta da denúncia do MP. Isso é um absurdo. Se isso de fato aconteceu, tem que ter punição exemplar. Agora, eu, como advogado, tenho uma dúvida se isso aí não se trata da interpretação de alguém. Achei estranho, sinceramente. Quando eu vi, inclusive, esse noticiário, a forma como está colocado, o professor, a auxiliar, o secretário de educação, a diretora, todo mundo foi condizente com uma situação de tortura com relação a uma criança, eu gostaria de ter um conhecimento mais aprofundado, porque eu achei estranho. Porque quando eu tenho um louco, e tem um monte de louco aí, tem louco no privado e tem louco no serviço público também, vai lá e comete uma atrocidade e pode acontecer, mas não é uma coisa que eu tenho lá a concordância da auxiliar, do secretário, de todo mundo. Acho um pouco estranho, temo que isso possa ser interpretação e não a realidade. Acho que a gente tem que ressalvar essa possibilidade. Francês, sua vez. Eu não concordo com esse tipo de informação, não. Não vejo veracidade nesse excesso de obrigar a criança a comer o que ela tinha regurgitado. Existe muito exagero quando você fala de escola infantil, de creche. Eu já vi diversos casos em que se causou prejuízos irreparáveis para os donos de creche, para os professores. E nesse caso específico aí, mesmo que o professor fosse um animal, fosse um desqualificado, desequilibrado aí nessa função, eu não acredito que exista professor que se atreva a fazer um tipo de procedimento desse aí. Ainda mais uma criança de 4 anos de idade. Não tem lógica. E como disse o Calazans também, ainda, pior ainda se houvesse a cumplicidade de mais gente da escola. Não acredito. Eu acho que isso é uma coisa que será desmentida, mas aí cai numa batalha minha, de certa forma, há muito tempo, que eu acho que as creches, escolas, sim, deveriam ter câmeras de segurança para que alguém pudesse acompanhar e registrar um caso desse para você saber se o professor realmente fez, está em uma imagem vale por 1000 palavras, ou se está sendo apenas acusado de forma irresponsável. Emerson Celestino? Pois é, mas aí a gente começa a desacreditar em tudo com que criança fala, em tudo que mãe fala. E aí eu vou por outro ponto, né? A estabilidade do setor, do servidor público. Eu acho que há muita morosidade, há muito conluio
entre o servidor público, ainda mais assim, investigações. Já teve casos aqui em Maringá, é lógico, de outras formas, mas denúncia sempre há no poder público, né, e a celeridade no processo é sempre lenta, né, na descoberta das denúncias. E aí sempre é a mãe que é a culpada, a criança, o pai, e nunca o servidor, né, porque é protegido pelo sindicato, o sindicato rege na estabilidade, né, que o servidor tem. E aí a gente lembra que a PEC 32 de 2020 não passou porque os partidos de esquerda assim não queriam, né? Continua a estabilidade no setor público e em detrimento a essas denúncias. Não dá para generalizar, né? Mas eu acho que se aproximar mais do privado, né, para ter essas soluções desses casos, eu acho que é uma forma de abrandar esses crimes cometidos, se é que foi um crime, né, cometido por esse professor, mas há várias denúncias a respeito disso. Regiane? Estou aqui, Paulo, tentando reformular minha linha de pensamento, tudo que eu ouvi. Agressão de tudo que é lado, né, que estamos vivendo, nós adultos e as crianças também, infelizmente. Tanto os alunos, tanto de uns pelos outros, com bullying ou qualquer tipo de agressão, e agora essas notícias aí dos próprios professores. Eu estava pensando no que o colega falou em relação às câmeras. Teve uma outra notícia que veio há pouco tempo atrás de uma possível mordida que também tinha acontecido numa criança, né? E essa possível mordida que aconteceu num espaço onde a câmera não pegava, então ficou também uma situação estranha. Mas o fato disso tudo aqui é pensar o seguinte: então a gente tem que encher de câmera tudo, porque as pessoas elas perderam o controle, elas perderam o bom senso. Eu não estou julgando este caso em específico, né? Estou falando de um geral. E é assim agora? Todo mundo agora tem que ser policiado para que não cometa atos errados? Tem algo errado acontecendo aí? O que aconteceu com a mente das pessoas? O que aconteceu com você olhar para o próximo, com o amor próprio, com você ter uma vida normal? Eu acho que é a maior interrogação disso, entre discutir fez ou não fez. Também acho que uma criança não chegaria a ter algum tipo de sintoma diferente sem que nada tivesse acontecido. Algo aconteceu com essa criança, né? E ela precisa realmente ser investigada para ver aonde é que está acontecendo. Então, até aí, esperar. E espero que a gente tenha o retorno, assim como da mordida. Não sei se houve alguma conclusão, se o doutor Calazans, até que tinha maior conhecimento, sabe de alguma coisa que aconteceu ali nesta situação e tantas outras que vem acontecendo. Eu acho que todo mundo aqui na bancada, espero que pare isso, e que a gente possa viver tranquilo, as crianças irem para a escola, os adolescentes serem adolescentes, e a gente poder viver em paz aí. Ô Edivaldo, como você, eu vou em outra linha, vou pensar no que todo mundo já falou aqui. A escola de base talvez seja o maior exemplo de todo um exagero que é cometido com professores, um estudo de caso aí no jornalismo brasileiro já há algum tempo, por conta de tudo que aconteceu. Mas, ainda assim, temos margem para ter que, de alguma maneira, abrir os olhos, ou não? Pois é, bem lembrado, a escola de base, né, se tornou um case na área de jornalismo, da forma como deve ser feito jornalismo. Um grande jornalista, por sinal, que acabou metendo o pé pelas manhãs, antecipando uma informação que não existia. Mas, Paulo, minha pergunta é, por que um ano depois só a questão veio a público? Por conta da omissão, justamente porque a diretora está sendo... Pois é, mas é omissão de todo mundo. Aí foi Ministério Público, Câmara de Vereadores, que havia o conhecimento por parte dessas pessoas em relação ao problema. É muito difícil a gente fazer comentários e criminalizar as pessoas envolvidas no inquérito. Eu também desconheço como todo esse processo se desenrolou, mas eu, particularmente, já passei por situações em que a criança, na verdade, apanhava em casa. Apanhava dos pais em casa e acabava levando para dentro da escola uma verdade que não era da escola, da unidade escolar ou da creche. Era uma realidade que ela sofria em casa. Teve um caso muito rumoroso em Maringá, que supostamente uma professora teria pegado uma criança pelos pés, enfiado a cabeça dela dentro de um vaso sanitário. Isso nunca ocorreu. Há uma tendência da criança, às vezes, somatizar, dar uma dimensão maior que o problema tem, e não é verdade. Então é preciso entender bastante os fatos, de qualquer forma, condenar qualquer comportamento desse tipo.